aqui. Rever alguns irmãos amados, Marcão, Paulinha. Eu creio que acho que os únicos que eu conheço são vocês dois, Talvez a gente tenha se encontrado, mas eu não tenha fixado bem o rostinho de vocês. Mas é muito bom estar no meio do povo de Deus. Estamos em família, temos o mesmo Pai, o mesmo Espírito, mesma palavra, O que eu falo vocês entendem, o que vocês falam eu entendo, E é muito bom estarmos em família. Tem Eugênia, Rafael também. Rafael está aí também? Ah, sim, olha. Se não me dissesse que era ele, eu não ia conhecer. Muito bom. Muito bom, gente. E é bom conhecer outras pessoas, que fazem parte da família de Deus. Muito bom. Venho acompanhada aqui do profeta Floriano, sua esposa Solange. Eu creio que a última vez que eu estive nesse local foi no casamento deles. Não foi? No casamento deles. Mas eles são da casa, Eles já fizeram parte desse ministério. E aí quando Marcão falou sobre convidar alguém, eu perguntei, Senhor, quem eu chamo? Aí me veio, eles dois já fizeram parte daquele rebanho. Então eu convidei para eles estarem junto comigo. Amém, queridos. Vamos orar então mais uma vez? Amém. Pai, é muito bom estarmos em família. O Senhor é o nosso papai amado. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque a tua presença é real aqui, Senhor. Nós podemos desfrutar e sentir a tua presença. E nós te pedimos que agora que nós vamos ler e meditar na tua palavra, que o teu Espírito que ensina possa estar fluindo e iluminando os olhos de nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos pais temos aqui? Então, acho que a maioria aqui, nós temos uma boa quantidade de pais. Se você não é pai, mas pretende ter filhos, pretende casar e ter filhos, tem alguém aqui nessa condição? Opa, tem um ali, não é? Então, de qualquer forma, Deus me deu uma palavra para compartilhar nesse mês de destaque da família, uma palavra para os pais e o crescimento dos filhos. Eu gostaria de convidar vocês para abrirem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 2, versículo 40. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Aleluia. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vou ler mais uma vez. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Gostaria que vocês lessem mais uma vez agora comigo, lendo junto. Vamos lá? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui fala de um menino, Então, menino é uma criança bem pequena, E de que menino esse texto está falando? Quem é esse menino? Jesus, Está falando sobre Jesus. E aqui diz que a graça de Deus estava sobre ele, Então, a graça de Deus nos primeiros anos da vida de uma criança, se manifesta através da graça sustentadora dos pais. Então, Deus quer que os pais sejam canais da sua graça na vida de seus filhos. E aqui diz que o menino Jesus crescia e se fortalecia. Então, uma criança, ela cresce em 3 níveis. Ela cresce no físico, ela cresce na alma, envolvendo o crescimento mental, emocional, da vontade, e o crescimento espiritual. Então, há um crescimento físico,
um crescimento na alma e um crescimento espiritual. E para uma criança crescer e se fortalecer nesses 3 níveis, ela precisa que necessidades básicas sejam supridas, pelos pais. Então nós vamos ver que necessidades básicas uma criança tem. Primeiro no físico, depois na alma e depois no espírito. Amém? E Deus quer que os pais sejam canais da graça dele para que a criança possa crescer e se fortalecer. Então vamos ver primeiramente no físico. Quais são as necessidades básicas que os pais precisam suprir para que uma criança cresça no físico? Então, a primeira necessidade é alimento. E quem é responsável por trazer alimento para casa, e para alimentar os filhos? Quem tem essa responsabilidade? Os pais. Uma criança não tem que se preocupar se tem feijão, se tem arroz, se tem legumes, se tem leite, se tem pão, porque quando ela chega tem tudo pronto, tudo preparado para ela, porque os pais providenciaram. Então, uma alimentação adequada e variada é essencial para que uma criança cresça. Então, existem pesquisas que foram feitas com crianças que passam fome, que mostram que danos permanentes acontecem no cérebro. E essas crianças, elas têm muita dificuldade de aprender as coisas, porque faltou alimento na vida dela, na infância dela. Então, primeira necessidade no físico, alimento. Segundo, higiene corporal. Então, os pais providenciam dar banho diário, cortar as unhas, escovar os dentes, Então, essas coisas, lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos depois que vai ao banheiro, não é verdade? São ensinos e cuidados que os pais têm com os filhos. No aspecto físico também tem a questão da saúde. Então, os pais são responsáveis por cuidar da saúde dos filhos. Então, na infância tem um monte de vacinas que precisam ser tomadas para guardar das crianças de enfermidades que no passado ceifaram a vida de tantas crianças. Então, a vacinação em dia. Também, outra necessidade é o exercício físico. Vocês sabem que a criança tem um lema, e o lema é mexa-se. É muito difícil fazer uma criança ficar sentado como vocês estão aqui por muito tempo, não é verdade? Ela tem um tempo de que dá atenção. Então, é exatamente sabendo disso que os pais procuram colocar os filhos no futebol, na natação, alguns colocam no balé, ou arranjam um jeito de queimar as energias, não é verdade? Correr, vários tipos de esporte. E também, no físico, tem a questão de hábitos e atitudes. Então, os pais ensinam a comer de boca fechada, não é? E também, se for menino, quando vai ao banheiro, levantar o assento, não é? Para urinar, não é verdade? Também algumas coisas em relação a, por favor, muito obrigado, cumprimentar as pessoas quando chegam, cumprimentar quando saem. Então, os pais ficam atentos, sobre alguns hábitos e atitudes. Então, nós vimos algumas necessidades que as crianças têm no físico e que os pais têm a responsabilidade de suprir. Agora, vamos pensar em quais as necessidades na alma. A alma envolve a mente, as emoções e a vontade. Então, vamos ver que necessidades os pais têm responsabilidade de suprir nesse âmbito da alma. Então, primeiro, é a questão do estudo. Então, é responsabilidade dos pais criarem a atmosfera e o incentivo para o desenvolvimento mental dos filhos. Nesse texto que nós vemos que Jesus crescia em sabedoria. E crescer em sabedoria inclui conhecimento. E é através do estudo
adquire conhecimento, né? E a grande maioria dos pais se interessa por essa área, né? Coloca os filhos para estudarem, tem o maternal, tem o pré-escolar, depois vem o ensino fundamental, né? E depois coloca para aprender uma língua, né? Em geral é inglês, né? Ou então o instrumento, vê que a criança tem inclinação para a música, coloca para aprender violão, teclado, né? Ou então é pintura, ou é desenho, ou a informática, não é verdade? Então, vários âmbitos do conhecimento que os pais se interessam de colocar os seus filhos para que eles possam se desenvolver, né, na mente, eles tenham um desenvolvimento mental pleno. Então, agora vamos pensar na questão do emocional, não é? Então, que necessidade uma criança tem para se desenvolver emocionalmente, né? Então, ela tem necessidade de afeto, né? De ser amada, né? De ser aceita, né? E de ser cuidada pelos pais. Não é? Então, isso faz com que a criança ela cresça com um sentimento de segurança, né? E isso capacita a criança nos outros relacionamentos, não é? Então, essa coisa do afeto, né? E eu pergunto para vocês, né? Quantos pais aqui amam seus filhos? Não é? Aí, ó, creio que ninguém ficou de braço abaixado. Agora, seus filhos sabem que eles são amados? Amém? Né? Então, isso é muito importante, que às vezes a gente ama, mas é aquele amor contido, ele não se manifesta, né? Então, é muito importante que os filhos saibam que eles são amados, né? E uma criança que é amada, mais tarde ela vai ter mais facilidade nos relacionamentos, né? Relacionamentos duradouros, profundos, ela não vai ter dificuldade. Por outro lado, uma criança que é mal amada, ela vai ter muitas dificuldades de relacionamento. Então, nós vamos ver alguns aspectos nessa questão do amor, não é? Então, alguns aspectos do amor. Então, o primeiro aspecto é que o amor é uma reação a ser aprendida. Então, a criança, ela nasce sem saber amar. Ela não sabe amar, mas ela nasce com uma grande capacidade para amar. E à medida que ela vai recebendo amor, ela vai também correspondendo a esse amor. E ela vai aprendendo a dar amor em troca, né? Então, os filhos, eles precisam de um amor, de afeição calorosa todos os dias, não é? Então, isso é necessário para o desenvolvimento deles. Segundo aspecto, é que o amor entre os pais afeta a capacidade de amar da criança, né? Se há algo que é fundamental para as crianças, é ela perceber que os seus pais se amam, né? Então, quando a criança ela vê que papai e mamãe se amam, né? Isso traz a ela um sentimento de segurança, né? E aí ela vai crescendo saudável também nas emoções, né? E outro aspecto é que o amor deve ser verbal, ou seja, nós precisamos falar. Hoje nós fazemos parte, nós precisamos de falar. Hoje nós fazemos parte de uma geração que tem mais facilidade de falar que ama. Antigamente, né, por exemplo, a geração dos meus pais, eles tinham muita dificuldade em falar que ama. Eu lembro que a minha mãe, quando eu tinha 18 anos, pela primeira vez, eu estava no banheiro e ela chorando falou que me ama. E eu percebi que aquilo foi um parto para ela, foi uma coisa difícil dela fazer, não é? Então, mas nós fazemos parte de uma geração, eu creio que Deus tem trabalhado isso conosco e nós já temos mais facilidade para verbalizar o amor. O amor também pede ação, porque quando a gente diz que ama, mas as atitudes, elas não confirmam o amor, o que a pessoa fala, aquilo soa falso no nosso ouvido, né? Por exemplo, o marido diz
que ama a esposa, mas as atitudes dele não confirmam as palavras, né? Então aquilo no ouvido dela, aquilo soa falso, não é? Porque é muito importante as atitudes. Aliás, entre palavras e atitudes falam muito mais alto, não é verdade? Então, o amor pede ação. O amor também envolve confiança, não é? Porque é muito importante a gente confiar um no outro, não é? Porque onde existe desconfiança, o amor já evaporou, não é? Então, o amor também exige a disposição para ouvir, não é? Então, ouvir cuidadosamente as queixas, bem como as alegrias dos filhos, comunica verdadeiro amor. Eu creio que uma das coisas que traz muita raiva, né, eu pessoalmente já senti essa raiva, é quando você quer falar algo com alguém e aquela pessoa não está nem aí. Né? Ela não para te dar atenção, para olhar nos seus olhos e para ouvir o que você está falando. Então os filhos, eles precisam disso. Né? E também os casais, especialmente as mulheres, precisam muito disso, né? Porque na hora que ela quer falar algo, ela precisa que, no caso, o marido ou a outra pessoa, preste atenção e ouça o que ela está querendo dizer. E também com relação às crianças, né? Quando os pais fazem isso com elas, isso passa para ela que os pais realmente as amam. Então, dar aos filhos completa atenção e olhar nos seus olhos enquanto fala, transmite amor. Então, os pais que ouvem seus filhos quando criança, mais tarde, os filhos vão ouvir a esses pais. Amém? Então, se nós, quando os filhos são crianças, a gente para ouvi-los, quando eles crescerem, eles vão querer nos ouvir também. Amém? Glória a Deus, não é? Então, e o último aspecto do amor é este: amar significa compartilhar experiências, não é? Então, a participação nas experiências, né, de trabalho e de diversão dos filhos é muito importante, porque mostra à criança que seus pais a amam, não é? Então, os pais estarem atentos para ajudar os filhos, né? Nos estudos, acompanhando, participando, né? Tem aqueles momentos de família, né, que a gente senta à mesa e que joga vareta, joga dama, joga dominó, né? Homem, mulher, flor, fruto, né? E a gente vai escrevendo. Então são coisas que isso marca a mente das crianças, e quando elas se tornam velhos ou adultos, elas têm memórias boas daquele tempo, né, em família, em que os pais sentavam com eles para brincarem, né? No aspecto de acompanhar estudo, eu lembro, eu tenho 3 filhos, não é? Então eu lembro que eu fiz ensino fundamental 3 vezes, né? Acompanhando, ajudando, ensinando, até eu perceber que eles estavam conseguindo caminhar com as pernas deles e que não precisava desse acompanhamento todo, não é? Mas isso tudo é manifestação de amor, amém? Acompanhar os filhos e participar, né? E compartilhar experiências. Então, nós vimos, né, quais são as necessidades, né, da criança nesse desenvolvimento emocional, né? Afeto. Agora vamos pensar na questão da vontade, não é? Também, né, os pais têm responsabilidade, né, de atender as necessidades das crianças nessa área, né? E uma das coisas fundamentais nessa área tem a ver com disciplina, não é? Então, a tarefa principal dos pais é ensinar a obediência aos filhos, né? E é muito comum, eu já ouvi isso algumas vezes, né? Então é muito comum ouvirmos os pais dizerem: meu filho está muito rebelde e desobediente, eu não aguento mais o meu filho, eu não sei o que fazer mais com ele. Você já ouviu isso? Alguém falar isso alguma vez? Já ouviu? Você já falou isso?
né? Que bom que aqui não tem pessoas que eu tenho falado, mas talvez você já tenha ouvido, né? E eu já ouvi muito, tanto na igreja quanto no meu trabalho, né? Eu fui professora durante muitos anos, né? E eu ouvi muitos pais chegarem, né, falando isso. A Eugênia deve ter ouvido isso algumas vezes, muitas vezes, não é verdade? Não é? Então, gente, e uma coisa assim, na época que eu dava aula, quando eu tinha algum aluno que estava dando problema na sala de aula e que eu chamava o responsável para conversar com ele, quando eu via o responsável, eu descobria qual era a origem do problema do filho. Né? Na verdade, o problema não era o filho, eram os pais. Não é? Eu tenho uma pastora lá no nosso ministério, que ela é psicóloga, e ela atendia crianças. E ela desistiu de atender crianças. Sabe por causa de quem? Por causa dos pais. Não é? Porque os pais, eles não aguentam os filhos, eles querem uma solução para os filhos, leva para um psicólogo, achando que o psicólogo vai dar jeito no problema do filho, desde que seja uma solução que não passe pela mudança deles. Não é? E como não tem como mudar os filhos sem que haja uma mudança por parte dos pais, e se os pais não querem passar pelo processo, então não funciona. E foi por causa disso que ela desistiu de atender crianças. Não é? Então, gente, é responsabilidade dos pais. É uma das tarefas principais ensinar os filhos a obediência. Não é? Se seu filho não aprende a obedecer a você, pai e mãe, a quem mais ele vai aprender a obedecer? Ele vai obedecer a quem? Se ele não aprende a obedecer a você, que é pai e mãe. Ele vai obedecer a professora na escola? Quando aquela moça crescer, vai se submeter ao seu marido? Ela vai se submeter ao seu patrão e às autoridades? Não. Amém? Então, veja bem, ensinar a obediência é uma tarefa principal dos filhos. Agora, para que você ensine a obediência aos filhos, primeiro o filho precisa ver as marcas da obediência na sua vida. Nós não podemos ser daqueles, né, que dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona no ensino. Amém? Então, se nós queremos que nossos filhos sejam obedientes, eles precisam ver que nós somos pessoas obedientes. Somos pessoas obedientes a Deus, a palavra de Deus, as autoridades que estão sobre nossa vida. Amém? Então, eles precisam ver que nós somos obedientes. E aí nós podemos ensiná-los a ser obedientes. Então, depois, os pais precisam aprender que a disciplina e o amor caminham juntos. Não é? Nós falamos sobre a necessidade de afeto, mas se há algo que caminha junto com disciplina, é o amor. Amor e disciplina andam de mãos dadas. Tem um texto que está em Provérbios, no capítulo 13, versículo 24. Provérbios 13, versículo 24, diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então aqui está falando sobre disciplina e amor, né? E Deus fala na sua palavra que quem ama seu filho, cedo o disciplina. E cedo, gente, é cedo mesmo. Amém? Começou a ver as marcas da desobediência, da pirraça, de se jogar no chão quando a sua vontade é contrariada. É a hora de começar. Amém? É cedo, cedo disciplina. E aqui diz o que aborrece, não, o que retém a vara aborrece a seu filho. Né? É interessante que reter a vara aborrece o filho. Por que isso? Porque o filho, ele tem necessidade de ser corrigido. E quando ele precisa de correção e os pais não o corrigem, ele pensa assim: meu pai não me ama, a minha mãe não me ama.
Por isso que falta de correção, o filho chega a essa conclusão, porque ele precisa. E eu lembro de algumas vezes, né, com os meus filhos, né, que eu os corrigi, né, e que depois eles vieram assim, se achegando, porque eles manifestavam amor, né, e eles reconheciam que eles foram corrigidos porque eles são amados, né, e isso fez bem para eles, isso foi manifestação de afeto. É claro, gente, que não é uma correção que os pais vão despejar sua ira em cima do filho, porque isso não é correção bíblica, não é? Então, para você corrigir, você precisa manifestar graça e amor. O amor é firme, o amor não é mole, o amor é firme, mas na sua firmeza você expressa graça, expressa amor, né? E você faz aquela correção com calma. Se você está irritado, se você está nervoso, você entre debaixo do chuveiro, tome uma ducha fria, se acalme para que você possa corrigi-lo com calma. Amém? Então, é manifestação de amor, né? E o verdadeiro amor estabelece limites. Hoje nós vemos uma geração, né, sem limites. Não é? A gente vê que as crianças estão sendo criadas com a alma solta, não é? Então, em Provérbios, no capítulo 23, aliás, Provérbios é um livro maravilhoso para os pais lerem, né? São 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, em um mês, você lê todo Provérbios. E você pode pegar um caderno e anotar o que Deus fala, as orientações que Deus dá aos pais sobre a criação de filhos. Porque quem obedece a Deus, dá certo. Amém? Se a gente obedece às instruções, né, de Deus na criação dos filhos, isso dá muito certo. Amém? Então, em Provérbios, no capítulo 23, versículos 13 e 14, está escrito assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Gente, uma criancinha, é lindo, né? Ai, que coisa linda. Parece que não tem pecado. Parece, né? Tão bonitinho, tão fofinho, uma gracinha. Mas aquela criança, ela nasceu morta espiritualmente. Nasceu caminhando para o inferno. E é responsabilidade dos pais arrancá-la do inferno. Amém? E como a palavra de Deus fala para você arrancar a criança do inferno? Usando a vara. Isso aqui que eu estou lendo é Bíblia, gente. Os psicólogos hoje aí andam falando, né, que você não pode dizer não para as crianças, que você não pode contrariar a vontade delas, não é? Então, esse tipo de orientação, ele tem outra origem, não em Deus e nem na palavra de Deus, não é? Porque a palavra de Deus fala sobre nós usarmos a vara, não é? E o que é a vara? É um raminho, né, da ponta, né, de um galho bem flexível, verdinho, é que você vai usar na hora certa e no lugar certo. Deus fez um lugarzinho especial, bem acolchoadinho, não é? E umas marquinhas no traseiro, na hora certa, vai livrar a alma dele do inferno. Amém. Amém, gente? Amém. Então, não se intimide, obedeça a Deus, né? E use. Aqui quando fala fustigar com a vara, está falando sobre bater mesmo, né? Você usar a vara. Aqui não está falando para você esbofetear, para você dar soco, para você dar beliscão, dar pontapé, não é? Nada disso. Mas corrigir da forma bíblica, com calma. Converse com seu filho, né? Explique o motivo da correção, qual foi a desobediência, né? E você vai corrigindo. Eu lembro que meu filho do meio, uma vez nós estávamos
fomos no odontologista, né, que ele perdeu esses 2 dentinhos aqui, né, então fui no dentista, né, e quando ele chegou em casa eu vi que ele trouxe uma coisa do consultório, e eu olhei aqui e falei, ué, o que é isso? Do consultório? Ele falou, roubei. Ele sabia o que tinha feito, ele deu o nome certinho, eu falei, roubei. Eu peguei a Bíblia, mostrei para ele, olha filho, a palavra de Deus fala para a gente não furtar, né? O que você fez, Deus fala para a gente não fazer, né? Então mamãe vai corrigir você para que nunca mais você faça isso. E aí eu corrigi ele firme, né? E eu falei, na próxima vez que nós formos ao consultório da dentista, você vai devolver e você vai pedir perdão a ela por ter retirado isso do consultório. Também foi uma vez, amém? Agora já palavrão não foi uma vez. Palavrão foi assim, difícil, porque ele chegou em casa começando a falar palavrão, e eu falei, filho, papai e mamãe, você ouve o pai e mamãe falar palavrão? Ele falou, não. Eu falei, então, na sua casa se fala palavrão? Ele falou, não. Mas como é que você está fazendo isso? Aí eu mostrei na Bíblia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí, mamãe, o que é torpe? É uma palavra suja, feia. Como é que na sua boca, que louva a Deus, pode ser uma palavra tão feia dessa? E conversei algumas vezes, mas só conversar não funcionou. E aí comecei a corrigir com vara cada vez que acontecia. Até que chegou o momento que aquilo acabou. E tem que ser constante, até que. E eu lembro que teve uma vez que teve um trabalho de grupo da escola, e eles foram fazer o trabalhinho lá em casa. Aí eu preparei um lanche gostoso, ele foi lá, pegou os colegas, né? E teve um coleguinha que quando ele chegou na porta da cozinha, ele falou assim para a coleguinha, já te falei, hein? Aí tudo bem, eles fizeram o trabalho, lancharam, foram embora, aí no final eu perguntei, filho, o que foi que você falou para o seu colega quando você disse, já te falei? Ele falou assim, eu falei para ele, na minha casa não se fala palavrão. Ele já alertou o coleguinha, entendeu? Isso. Então, gente, vale muito a pena a gente obedecer a Deus, né? Agora, a gente tem observado que muitos pais estão abrindo mão da autoridade que têm sobre seus filhos, né? E estão deixando seus filhos sem correção, né? E há uma geração de crianças, né, crescendo, né, com os pais paralisados, com medo, né, pela culpa, e deixando que seus filhos tomem as rédeas. Vocês já viram casas e quem manda na casa são os filhos? Vocês já viram alguma casa assim? Eu já vi. E já vi casa também que quem manda é o cachorro. Porque a casa funciona, né, com a liderança do cachorro. Quem manda na sua casa? Quem tem as rédeas da sua casa? Amém? Certamente não pode ser seus filhos. Foi a você, pai e mãe, que Deus deu autoridade, né, na sua casa. Então o afeto e a disciplina são essenciais a um desenvolvimento sadio da personalidade. Então a criança que aprende a obediência, a submissão, a autoridade de seus pais, né, ele vai estar sendo preparado para se submeter à autoridade de Deus e também à autoridade de outras, né, lideranças sobre a vida dele. Agora, tem um aspecto que eu ouvi falar muito recentemente. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E quando eu ouvi, eu fui pesquisar, né? Vocês já ouviram falar? Até que horas eu tenho? Hoje termina às 8. Terminamos às 20, mas pode ficar tranquilo. Às 20. 8 horas. 8 horas. Isso, tá, 8 20 horas. Isso. Amém. Então, gente, vocês já ouviram falar sobre os 1000 dias do bebê? Quantos já ouviram falar sobre isso? Eu também não tinha ouvido, ouvi muito recentemente, né? E aí quando eu ouvi falar sobre isso, eu fui pesquisar, né? Então, o que são os 1000 dias do bebê? Vai desde a concepção até os 2 anos. Eu fiz a conta, dá aproximadamente realmente 1000 dias, contando os 9 meses da gravidez e mais
os dias, né, até 2 anos de idade, somando tudo isso dá 1000 dias. Então, os 1000 dias do bebê tem esse espaço de tempo. E esse tempo é fundamental para o estabelecimento de hábitos e atitudes saudáveis. A estimulação é importante para a estimulação sensorial, né? São estímulos táteis, visuais, olfativos, auditivos e gustativos que se desenvolvem nesse período, né? E esses estímulos, eles devem vir do contato familiar. Papai, mamãe, se tiver irmãos. Então, esses estímulos devem vir do contato familiar. Todavia, o que está acontecendo hoje? Algo muito sério está acontecendo hoje, né? Esses estímulos têm sido substituídos pelo uso de telas, de televisão, de celulares, de tecnologias. E muitos pais acreditam que é inofensivo utilizar telas para entreter, para acalmar, para distrair as crianças. E isso é muito triste que está acontecendo, meus irmãos. Eu já fui num restaurante uma vez que estava uma família, pai, mãe e 5 filhos, bem pequenos, cada um com o celular. Ninguém interagia um com o outro, cada um com o celular. Eu já vi num shopping, um carrinho, uma criancinha de carrinho de chupeta com o celular na frente. O filho começa a chorar com algum problema, bota a tela. Para comer, já vê, está comendo e bota a tela na frente. Isso é terrível, irmãos. Né? Então, o uso de telas é extremamente prejudicial à criança, pois afeta o desenvolvimento cerebral dos bebês, traz impacto no crescimento e desenvolvimento de diversas habilidades, prejudica o desenvolvimento de diversas habilidades, traz atrasos na fala e na linguagem. Você tem visto ultimamente crianças, né, que chega a idade de falar, eles não falam? Outro dia eu estava num local que o avô falava, ele não fala, mas a criança estava com a tela o tempo todo. Então isso traz atrasos, não é? Na fala e na linguagem, traz transtorno no sono. Já ouviu falar de criança que não dorme e não deixa os pais dormirem? Traz transtornos no sono, traz transtornos mentais futuros, traz déficit de memória e atenção. Já viu criança que não concentra em nada? Ela tem dificuldade de atenção, né? de memória, né? Além de outros distúrbios, né? Então, telas causam danos irreversíveis no desenvolvimento de bebês e crianças, né? E é por isso, né, diante desses danos, né, que o uso de telas pode causar à saúde das crianças, e principalmente dos bebês, nos primeiros 1000 dias, né, da sua vida, então, que se recomenda. O que tem sido recomendado por médicos, por neurologistas que pesquisaram sobre esse assunto, né? Crianças até 2 anos não tenham contato com telas e televisores. Crianças até 2 anos é 0 contato com telas e televisores. Para crianças de 2 a 5 anos, o uso de telas deve ser limitado a 1 hora. 1 hora por dia. E assim mesmo com acompanhamento de um adulto, né? E também crianças em geral não devem ser expostas a telas 2 horas antes de dormir. Isso é para adulto também. Que às vezes as pessoas ficam na tela e depois não conseguem dormir. Amém, gente? Deus é um Deus que se interessa em tudo na nossa vida e ele põe ordem às famílias do povo de Deus. Amém? Então nós não podemos cair no modismo do que anda por aí. Muito pelo contrário, nós precisamos de nos posicionar e ser instrumentos de Deus
para alertar às outras pessoas e ajudar-nos como igreja do Senhor. Amém, gente? Então, nós falamos sobre as necessidades que uma criança precisa para o desenvolvimento da alma, né? A sua mente, as suas emoções e a sua vontade. E, finalmente, né, vamos ver sobre o desenvolvimento espiritual, né? Quais são as necessidades da criança no desenvolvimento espiritual. Então, a maioria dos pais se interessa em investir no desenvolvimento físico, mental, emocional de seus filhos, mas não tem o mesmo interesse em investir no desenvolvimento espiritual. E isso para vergonha nossa, para vergonha e tristeza nossa, como pais cristãos. Porque os mesmos pais que se interessam em pôr seus filhos para estudar, cuidam da alimentação, cuidam, né, do desenvolvimento de determinadas habilidades, botam no esporte, não tem o mesmo cuidado no desenvolvimento espiritual de seus filhos. E nós sabemos que o alimento espiritual é a palavra de Deus. E segundo a Bíblia, quem é que tem a responsabilidade do desenvolvimento espiritual das crianças? Os pais. Os pais. É a igreja? Não. A igreja pode auxiliar, pode ajudar. Mas se o seu filho se contentar, se você se contentar com o que o seu filho recebe na igreja, quando vem uma vez por semana, ou duas no máximo, quem fica forte comendo uma vez por semana? O físico fica? Não. E o que você acha do espírito? Também não, não é verdade? Então veja só o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, vamos ler versículos 1, 2, 7 a 9. Deuteronômio 6, 1, 2, depois 7 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 7 até o 9. E tu aí as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. No versículo 2 está falando, sobre os mandamentos, estatutos, preceitos que o Senhor mandou ensinar. Aqui fala, tu e teu filho e o filho de teu filho. Então são instruções de Deus para a família. Quando fala tu, teu filho e o filho de teu filho, está falando do avô, do pai e do neto. Isso. Ou seja, 3 gerações de uma família. Amém? E Deus dá instruções, sobre como os pais devem cuidar da vida espiritual de seus filhos. Amém? Então Deus deu aos pais a responsabilidade do cuidado espiritual, do desenvolvimento espiritual de seus filhos. E aqui está falando, sobre inculcar. Inculcar é como se a gente pudesse abrir a cabeça para colocar dentro a palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que fazer. E para acontecer isso, precisa ser dia a dia. Ao levantar durante o dia, ao deitar no dia seguinte, ao levantar durante o dia, ao deitar no dia seguinte, ao levantar durante o dia, ao deitar, ou seja, na vida. Amém? Procurando as situações do dia a dia que a gente possa falar
da palavra de Deus, do amor de Deus, não é? Do propósito de Deus. Amém? Então, agora, aqui, para que os pais possam fazer isso, os pais precisam ter o que dar. Não é verdade? Alguém pode dar o que não tem? Não, não é verdade? Então, para que eu possa ensinar, para que você, como pai e mãe, possam ensinar os seus filhos, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, vocês precisam ter disciplinas espirituais, vocês precisam ter tempo diário com Deus, não é? Então, eu lembro que meus filhos, mal eles foram alfabetizados, eu tinha um caderninho, né? Era um livrinho, que era o Evangelho de Marcos, umas letras grandes. E eu dei, né? O primeiro foi alfabetizado, e aí eu falei, você vai ler esse livro. Eles leram o Evangelho de Marcos, cada um deles, o mesmo Evangelho, passou pelos três. Né? E à medida que eles foram, né, caminhando, eles tinham a Bíblia deles e eles tinham que ter o tempo deles diário com Deus. Eles iam para as férias, já pegou a Bíblia. Mas eu mandava eles fazerem isso, mas eles viam papai e mamãe fazendo isso. Amém. Amém? Então não adianta você querer falar para os seus filhos fazerem o que você não faz. Então os seus filhos precisam ver que você é um homem, uma mulher que tem vida com Deus, que você tem tempo diário com Deus, que você reserva tempo para ler a palavra, para orar, você jejua, você ora em línguas, né? Então você tem disciplinas espirituais e você vai ensinar essas disciplinas aos seus filhos, né? Então eu lembro que uma vez nós fomos à Palestina de Goiás, um irmão do meu marido, né, tem uma fazenda lá, e os três eram muito pequenos, e às vezes quando eu ia a Inhoíba, onde moravam meus pais, ficava a 50 quilômetros de casa, eles perguntavam não sei quantas vezes, falta muito? Está chegando? Eles perguntavam mais muitas vezes, 50 quilômetros. Quando eu pensei que nós íamos fazer 2 dias inteiros de viagem, com uma parada para dormir num local à noite, eu falei, tem que prepará-los, né? E eu falei assim, olha, não vai adiantar perguntar se falta pouco, porque vai faltar muito. Mas muito, mas muito, 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 mas muito, 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 muito mesmo. E foi assim, sabe? Eles entenderem que não adianta ela perguntar porque ia demorar muito para chegar, né? E teve tempo que eles dormiram, mas no tempo acordado eu tive que inventar moda para poder ocupar o tempo. A gente contou boi, a gente contou passarinho, e aí falamos, olha só o mundo lindo que Deus fez, né? E aí procurando as oportunidades pelo caminho para falar de Deus, da criação de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, é responsabilidade dos pais, né? Então, mas para você dar para o seu filho, você precisa ter, você precisa conhecer, né? E os filhos aprendem de 2 maneiras, pelo que se ensina e pelo exemplo. É claro que nós precisamos ser pessoas que nós vivamos o Evangelho, que nós pratiquemos a palavra de Deus, porque eles vão aprender pelo que a gente fala, mas pelo que a gente mostra também com a nossa vida, não é? Agora, para a gente concluir, é importante que você saiba, né, que esse menino, né, que nós falamos aqui, né, que crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Esse menino aqui, ele cresceu, ele se tornou homem, né? E vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse menino quando se tornou homem, né? Em Atos no capítulo 2, versículo 22. Atos 2, 22. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então aquele menino
né, ele se tornou um homem, Amém. tornou um varão, um homem cheio do Espírito Aleluia. Santo, né, e que andou por toda parte, né, fazendo milagres, sinais, maravilhas. Ainda em Atos, no capítulo 10, versículo 38. 10, versículo 38. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Então Jesus de Nazaré, né? Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. E no poder do Espírito Santo, ele andou por toda parte fazendo bem, curando, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4. Né? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Mas antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aquele menino veio ao mundo com um propósito, né? E o propósito que ele veio à terra é salvar o seu povo dos seus pecados. Amém? E ele, na cruz, ele levou sobre si nossos pecados, ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E o nosso Jesus é vivo, né? E ele veio à terra com um propósito. E é bom que nós entendamos que nossos filhos também vieram à terra com um propósito. Cada um deles chegou a esse planeta para cumprir um propósito de Deus, né? E os pais, eles são canais da graça de Deus, para que cada um dos filhos possa descobrir o plano que Deus tem com a vida deles, e eles possam viver esse plano. Imagina que privilégio é o nosso, de sermos instrumentos de Deus para encaminhar tesouros, heranças do Senhor, que Ele mandou para a terra, para desenvolver um plano e um propósito aqui na terra. Amém? Amém. Grande é a nossa responsabilidade como pais, né? Mas também grande é o nosso privilégio. Temos uma honra muito grande de contribuirmos com Deus naquilo que Ele está fazendo na terra. Amém? Amém. Glória a Deus, Aleluia. glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Agora eu gostaria de orar com vocês, não é? Eu creio que essa palavra é uma palavra que mexe conosco. Porque tudo que é relacionado à família mexe muito com a gente, né? Porque todos nós fazemos parte de uma família. E numa família tem acertos e tem erros, né? E certamente, né, a gente, numa hora dessa, a gente faz uma avaliação, né? Então, quando eu comecei a entender o propósito de Deus para os pais, eu comecei a me colocar e pedir ajuda de Deus para eu poder desenvolver essa tarefa. Não é? Então, e por outro lado, a gente vê que talvez os pais não tiveram aquele entendimento e não trouxeram as correções necessárias que os filhos precisavam. E por isso, para aprender, tiveram que quebrar mais a cara, né? Porque se a gente aprende de criança, não precisa apanhar da vida depois. Não é verdade? E muitas vezes a gente vem para se encontrar com Jesus depois de ter passado por caminhos difíceis. Não é verdade? Mas Deus é um Deus tão amoroso que Ele pega as pessoas do ponto que está e começa a restaurar, curar, libertar, transformar e fazer aquilo que Deus sabe fazer muito bem. Amém? Então, se você entendeu o que Deus ministrou e você reconhece que você precisa da graça, da ajuda dEle para desenvolver dessa tarefa, você vai ficar em pé no seu lugar. E nós vamos orar por isso. Amém. Aleluia. Pai, nesse mês em que o destaque nesse ministério é sobre família, Pai, e é um destaque maravilhoso, Senhor, porque o Senhor é o Criador da família,
O Senhor criou a família para dar certo, para viver em paz, em amor, em harmonia, em perdão. E o Senhor criou a família para desenvolver um propósito nesta terra. Todo propósito na terra passa através de uma família. E nós te agradecemos porque o Senhor deu a nós família. E, Senhor, nós queremos te pedir perdão nas coisas que nós falhamos. Certamente, apesar de nós termos desejo de acertar, mas muitas vezes nós erramos e nós reconhecemos isso. Não queremos tampar o sol com a peneira, porque o Senhor se agrada de um coração sincero e verdadeiro. Pai, nós te pedimos perdão nas áreas que nós falhamos, que nós erramos, em nome de Jesus, Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada pai, cada mãe que está aqui, e aqueles que ainda não são pais e que serão um dia. Eles estão tendo um grande privilégio, porque eles estão recebendo conhecimento e instrução antes. Então eles têm a oportunidade de errar menos, Pai, e às vezes a gente vai aprendendo na caminhada. Então, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ajudando cada pai, cada mãe. Pai, que o Senhor possa estar capacitando, que o Senhor possa estar ensinando, Senhor, e que o Senhor possa estar agindo na nossa descendência, Pai. Nós queremos, Pai, que a nossa descendência seja numerosa e seja poderosa nesta terra, Pai. Nós sabemos que estamos na terra para desenvolver um plano para o Senhor nesse tempo, nessa geração, na família, no lugar onde nós moramos, Pai. E nós queremos ser instrumentos do Senhor. Que o Senhor, então, abençoe cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que a Tua glória, que a Tua presença seja real em cada casa. E que a Tua glória transborde para atingir as casas vizinhas, Pai. E que outras famílias sejam atingidas pela Tua presença e pela Tua glória na nossa casa. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, queridos, eu posso estar aqui em cima ainda. Essa palavra, ela me trouxe um impacto, querido. E só ajuda aí. Me trouxe assim um impacto porque semana passada, 2 semanas atrás, eu já tinha conversado isso com a Paulinha e a gente reuniu com um grupo de irmãos que trabalham, são líderes, são homens e mulheres líderes, eu não sei se eles lembram. E eu falei, parece que eu falei isso aqui de púlpito também, que a minha preocupação hoje, irmãos, não está em lotar a igreja. A minha preocupação hoje está com a próxima geração. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos já estão grandes, casados, com as suas vidas. Mas tem uma próxima geração que são os meus netos. E quando a apóstola deu esse último versículo, penúltimo de Deuteronômio, né? Que fala que Deus falando que você vai ensinar ao teu filho, né? Ao pai, ao filho, aos filhos dos teus filhos. Isso é muito sério, irmãos. Porque nós estamos com uma cultura dentro da igreja que tem que ter um reteté, nada contra o mover do Espírito, o Espírito Santo que mexe com a igreja mesmo, irmãos. Mas Deus é um Deus de ordem, Ele é um Deus que organiza as coisas. Ele não constrói em cima de estrutura que não esteja edificada sobre o fundamento que é Cristo. Amém, irmãos? E quando a apóstola falou isso, eu lembrei da palavra que a gente trouxe aqui, que nós falamos do livro de Malaquias, que nos últimos dias, Malaquias fala isso no Malaquias, no último capítulo do livro, versículos 5 e 6, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu falei isso na última vez que eu ministrei aqui a palavra, irmãos. E essa palavra de hoje, eu tenho certeza, Deus usou o Robson e falou: eu estou trazendo a mensagem para falar algo. E Deus falou com essa igreja hoje, irmão. Deus falou comigo.
E o que Deus está falando é isso. Queridos, não se preocupem em movimentos. Nós temos que nos preocupar, irmãos, com aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo nesses dias é enviar para a terra o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Que muitos adultos hoje estão passando. O Eugênio hoje está falando comigo de homens e mulheres de Deus que estão entrando em depressão, queridos. E às vezes não sabem por quê. E talvez isso que a apóstola falou, isso eu tenho certeza muito que foi ministrado aqui, está lá atrás, talvez na minha criação, na tua criação, irmãos. E o que o Senhor está nos sarando, nos curando, para que a gente possa curar a próxima geração, para que ele seja uma geração preparada do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa noite está sendo muito séria para nós aqui, irmãos, porque Deus está nos chamando para uma maturidade. Como estão entendendo isso, irmãos? Deus está chamando homens e mulheres aqui nesse lugar para serem cristãos maduros. Irmãos, acabou o tempo de vir para Jesus e você vai ter casa, carro, comida e 3 milhões no banco. É momento de... Deus agora ele não está derrubando mais a gente no chão, sabe? Ele está desconstruindo aqui dentro. É de dentro para fora, irmãos. Não procure movimento. Procure entender o que Deus está te mandando fazer, irmãos. E se é uma coisa que Deus está nos mandando fazer, é cuidar da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos. É ensinar os filhos. Meu filho está casado. Os 3 estão casados, irmãos. Mas eu tenho uma responsabilidade ainda. Quando eu comecei a sair na minha casa, Deus falou assim, chama os teus filhos, chama os teus sobrinhos, chama os teus netos, chama a próxima geração. A minha irmã, apóstolo, está ali, faz assim, mano, que ela é minha irmã, apóstolo. Se converteu em março do ano passado. Hoje toda a nossa família, todos os meus irmãos, nossos irmãos, os irmãos, né? A geração, nessa geração, todos são cristãos. Esse aqui é meu irmão, apóstolo. A minha irmã Sandra está lá no Nordeste em missões. Minha irmã Célia, que mora em Campo Grande, uma mulher de Deus também. Eu estou falando isso aí porque, querido, porque vale a pena nós obedecermos a palavra. Mas a missão não acabou não, querido. Eu tenho meus filhos que eles precisam ter um entendimento mais claro daquilo que Deus quer para eles. Eles precisam voltar para a origem, para o original, para o Techuvá. Eu tenho meus netos, irmãos. Você tem teus filhos, você tem, daqui a pouco vai ter teus netos, alguns aqui já tem. Irmãos, outro dia o irmão virou para mim assim, eu preciso fazer mais coisa para Jesus, não estou fazendo nada. Eu falei, irmão, você está fazendo. Porque Deus te deu uma missão, faça como Jesus fez. Aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu faço também. Aleluia. Não procure fazer coisas, faça o que o Pai está fazendo. Eu louvo ao Senhor, apóstolo, por essa palavra dessa noite. Foi uma palavra do coração de Deus para nós. Amém, irmãos? Foi para a minha vida. Foi para a minha vida. Eu entendo isso claramente, irmãos. Nós temos uma missão nessa terra. Eu completei 58 anos. Mas assim como Abraão fala que Deus enviaria o espírito de Elias, não falou que vai enviar o espírito de Isaías, de Daniel. Por que não? Eu falei isso aqui na última pregação que eu fiz aqui. Porque o único profeta que deixou uma herança espiritual, um legado espiritual, um filho espiritual, foi Elias. Ele preparou Eliseu, irmãos, para dar continuidade àquilo que Deus começou na vida dele, e Eliseu fez um dobro. Então nós temos que deixar um legado espiritual, e esse legado começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos netos. Como vocês estão entendendo? Como você pode levantar a mão bem alto e agradecer a Deus pelo alimento que Ele nos trouxe aqui nessa noite. Eu te peço mais 5 minutos apenas, irmãos. Mas que você possa ministrar essa canção para nós fecharmos aqui em adoração ao Senhor. Que seja algo profético. Que essa canção você venha cantar isso durante o dia, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde você for. Porque Deus vai te dar filhos espirituais para você cuidar. Mas os primeiros filhos espirituais estão dentro da nossa casa. É uma missão que nós temos do Senhor, irmãos. Amém?
sua graça e te prepara. Você pode profetizar para o teu irmão que está do teu lado? Que o Senhor te abençoe. Se monta atrás de você e faça brilhar teu rosto. Irmãos, a obra não acabou não. Você ainda tem uma missão nessa terra. São teus filhos, são teus netos, teus futuros netos. E te prepara. Com a tua casa,